Mandei mensagem para o Rafael Menin, perguntando se tem algum fundamento essa história de que ele vai vender a SAF do Galo. Nessa especulação surgiu a partir de uma entrevista coletiva convocada. E o Rafael Menin está garantindo que é fake news. Boa. Acho que estão especulando isso a partir da informação de que você convocou uma coletiva. Então, se você leu, ouviu, leu, viu ou ouviu que, aqui, Rafael Menin vai dar coletiva no sábado, na Arena RV às 11 da manhã. Você acertou em março da 98 quando disse que os recursos para contratações do Galo tinham se esgotado. Pois é, Júnior, obrigado pela lembrança. Mas a partir da informação de que vai haver coletiva no sábado, 11 da manhã na Arena MRV, um monte de gente já começou a gravar que ele estava vendendo a SAF do Galo. E ele está tratando essa história como fake news, tá? Preciso te atualizar sobre o Botafogo, que quer a contratação de Júnior Santos. Ao longo da quinta-feira, o Botafogo fez proposta oficial ao Galo de empréstimo com opção de compra do atacante, que era reforço do Botafogo até a temporada passada e foi comprado pelo Galo nessa temporada. O Botafogo já ouviu um não do Atlético e promete uma próxima proposta. O que eu posso contar de exclusivo para vocês sobre essa história é de que a insistência do Botafogo em relação ao Júnior Santos tem a ver com o fato de o Galo não ter pagado nenhuma parcela pela compra do jogador. O negócio havia sido fechado em quase 8 milhões de euros e o Atlético já atrasou o pagamento de parcelas, o que faz com que o Botafogo insista e entenda ter chance de contratá-lo. Só para completar uma informação importante sobre o Galo, nesse sábado, Rafael Menin, que é um dos investidores do Atlético, convocou entrevista coletiva para a Arena MRV. E tem muita gente especulando que o Rafael Menin vai anunciar a venda da SAF do clube. Perguntei para ele sobre esse tema e o Rafael Menin tratou como uma fake news. A ideia é esclarecer as finanças do clube. Vou mostrar esse relatório aqui, Peraí. Esse aqui, Apertar F11. Muitos de vocês sempre me perguntam, questionam, Nicola, como é que andam as dívidas do meu clube e tal. E esse relatório feito pelo César Grafietti, que é um cara muito respeitado e sério, mostra um pouquinho do momento dos times brasileiros. Vou até dar um zoom aqui, para que vocês possam enxergar com mais facilidade, tá? Página 98 de um relatório longo. A maior dívida do futebol brasileiro hoje, para o César Grafietti, é do Corinthians, 2,343 milhões, 2 bilhões 343 milhões. O Atlético Mineiro aparece com a segunda maior dívida, e aqui uma grande surpresa, né? Todo mundo trabalhando com uma dívida do Galo de 1,8 bilhão, segundo o César Grafietti, a dívida é de 2,3 bilhão. Botafogo é o terceiro, embora o Botafogo não tenha divulgado seus números, valores de 2024 do Botafogo são estimados, tá? Quarto lugar do Cruzeiro, 1 bilhão 158 milhões. São Paulo é o quinto com 1 bilhão e 88 milhões. O Internacional o sexto, 959. O Vasco é o sétimo, o Palmeiras o oitavo, Fluminense, Flamengo, Grêmio e por aí vai. Aqui a variação é o Corinthians, o Atlético, o Cruzeiro, o São Paulo, todos com um acréscimo na dívida. O Atlético Paranaense foi um dos poucos que conseguiu redução. Atlético Paranaense, Atlético Goianiense, Juventude e Criciúma, tá? Esse é um dos pontos importantes desse levantamento feito pelo César Grafietti. Vou ver se eu encontro aqui, até porque o documento é bem longo e extenso, mas tem uma parte em que ele lista, em que ele classifica os clubes de acordo... Peraí, essa aqui talvez seja importante, Não, pagamento de salários. Tem uma parte em que ele fala sobre quantos anos seriam necessários para a quitação das dívidas, baseado no faturamento dos clubes. E os mineiros aparecem com os piores resultados. O Atlético precisaria de mais de 22 anos para quitar suas dívidas, segundo o César Grafietti. O Cruzeiro precisa... Essa aqui, Eu queria saber como é que eu tiro essa parte aqui. Será que é clicando aqui, Não. Enfim, mas não funcionou, mas tudo bem. Essa parte aqui, tempo para pagar as dívidas, tá? Eu vou aumentar de novo e vou colocar aqui, baseado na receita média dos últimos 3 anos, e o Atlético Mineiro precisaria de 22 anos e meio para pagar suas dívidas. O Cruzeiro de quase 22 anos, o Botafogo de 17 anos, o Vasco de 13 anos, tá? Enfim, números assustadores dos clubes mineiros e também dos times de futebol no Brasil de modo geral. Bom,
Bora falar agora sobre a seleção brasileira, que decepcionou em campo, mas garantiu a maior audiência da Globo em 2025. Diante da expectativa criada com a estreia de Carlo Ancelotti dirigindo a seleção brasileira, a média de audiência da Globo foi de 29 pontos, com picos de 30. A maior audiência da Globo do ano de 2025, o que mostra também como a audiência da Globo tem caído. De qualquer forma, esse resultado supera o Argentina 4, Brasil 1, que era até então a maior audiência da Globo, com 27 pontos no mês de março. Para desespero dos responsáveis pela Globo, a maior audiência do futebol no Brasil em 2025 segue sendo da rival Record, maior audiência do futebol e também já registrada na temporada. Final do Campeonato Paulista entre Corinthians e Palmeiras teve picos de 32 pontos na TV Record. Sobre o jogo do Brasil com o Equador, o Brasil se sustentou bem defensivamente, até porque o Equador não tinha peças importantes para o ataque, como Ener Valencia e também Gonzalo Plata. Então o Equador tinha a bola, mas conseguia agredir pouco a seleção brasileira. Já a seleção brasileira, com a bola nos pés, teve muita dificuldade, criou poucas oportunidades, teve uma grande chance a partir de uma roubada de bola do Estevão, que não foi bem concluída. O 0-0 acabou sendo justo. O Brasil é o quarto colocado na tabela de classificação com 22 pontos. Ele ainda pode perder uma posição se a Colômbia vencer seu jogo nessa sexta-feira. Só para completar, importante lembrar que o Brasil se classifica para a Copa do Mundo de forma automática se vencer o Paraguai na próxima terça-feira. E se a Venezuela somar no máximo 3 pontos hoje e na terça-feira, e a Bolívia fizer no máximo 4 pontos hoje e na quarta-feira. Só para arrematar sobre a seleção, campanha do Brasil como visitante nas eliminatórias bastante ruim. 8 jogos, 2 vitórias, 2 empates e 4 derrotas. Destaque negativo também para Vinícius Júnior, que com a camisa da seleção soma 40 jogos, 6 gols e 5 assistências. Gustavo Henrique Nicola, sabe alguma contratação que o Galo está fechando? Bruno Praxedes pode vir para o Galo? Caramba, Praxedes. Um dos reforços mais caros da história do Red Bull Bragantino. Mais de 27 milhões de reais. Veio do Internacional e não conseguiu vir. Cara, tá no Red Bull ainda. Temporada de nenhum jogo foi relacionado para a partida contra o Bragantino. Deixa eu entender por que ele ainda não estreou, se estava machucado, o que estava rolando. Eu confesso que eu nem lembrava dele. Boa noite. Tudo em ordem por aí? Praxedes não jogou ainda em 2025. Por quê? Galo sondou. O Atlético, que havia tentado a contratação do Matheus Fernandes, havia sido um pedido do Cuca, mas a verdade é que o Siga não gostou muito da indicação e meio que melou o negócio, tá? Boa noite, Nico.